Como a pandemia ainda não passou, autoridades querem saber se quem contraiu a Covid-19 ainda corre o risco de se reinfectar. Em Belém, a prefeitura faz testes ao mesmo tempo em que pessoas voltam a conviver em grupos. Com o retorno gradual das atividades econômicas em Belém, surge a preocupação quanto aos riscos de novos casos da Covid-19, transmitidos por quem já teve a doença ou mesmo contato com alguém que contraiu o vírus. Eu tive contato com várias clientes e, com isso, eu nunca fiz o teste. De fato, para saber, ter a certeza que eu tive realmente o vírus. Já tive contato com pessoas que estavam com coronavírus, mas que eu saiba, eu não peguei a doença. Não fiz o teste ainda. A academia é um exemplo de um lugar onde o risco é alto. Alunos precisam compartilhar os mesmos equipamentos. Os cuidados com a limpeza e distanciamento social precisam ser redobrados. Agora, toda a higienização das superfícies, dos aparelhos e tudo mais é feito com álcool 70 e a limpeza é feita com um papel interfolhado, né, que é o papel descartável. A Secretaria de Saúde de Belém começou a fazer uma pesquisa com testes rápidos na população da capital. A primeira e segunda etapas foram realizadas com ambulantes do comércio e feirantes do Ver o Peso. A ideia é saber quem já teve ou não a doença e adotar novas estratégias de enfrentamento à Covid-19. A terceira etapa começou no dia 7 de julho e conta com 30 mil testes. Mais de 13 mil já foram aplicados. Eles podem ser feitos em voluntários de todos os bairros da capital e também das ilhas, por meio de um pré-cadastro via internet. As pessoas que se cadastraram e o sistema informou uma mensagem dizendo que já excedeu a cota daquela faixa etária naquele bairro, é importante a pessoa manter alerta porque ela fica numa lista de espera. Você recebe uma notificação no seu e-mail. Então, tão logo você receba, é importante você acessar o sistema novamente e tentar o seu agendamento. Mas é possível, com tanta gente na rua, ter resultados positivos? Será que já estamos na chamada imunidade de rebanho, que significa um alto índice de pessoas protegidas do coronavírus por causa de anticorpos? Segundo a Prefeitura de Belém, a taxa de ocupação de leitos de UTI apresentou uma baixa e está em 36%. Já a variação da média móvel de casos da Covid-19 na capital se mantém estável, com 12,37%, o que representa uma taxa de contaminação de um infectado para uma pessoa. Nós podemos ter mais segurança para afirmar se temos a imunidade de rebanho quando nós tivermos todos os dados desse inquérito epidemiológico. Possivelmente, essas pessoas que têm anticorpos, elas são imunes. Não sabemos ainda quanto tempo dura essa imunidade, mas possivelmente poucas dessas pessoas vão se reinfectar. Por isso, não pode afrouxar com as medidas de segurança e de proteção. Agora a gente muda de assunto e dá uma notícia importante. Atenção, você que é estudante ou então responsável por aluno da rede pública estadual. O governador Helder Barbalho anunciou hoje à tarde, por meio das redes sociais, que a terceira recarga do Vale Alimentação Escolar vai estar disponível para consumo ainda esta semana. Veja. Nesta quinta-feira já estará sendo liberado a terceira recarga do Vale Alimentação para os alunos da rede estadual de ensino no Pará. São 575 mil alunos beneficiados, cada um com o seu Vale Alimentação, no valor de R$ 80. Pode utilizar o seu Vale Alimentação em toda a rede credenciada em todos os 144 municípios do nosso estado. O isolamento doméstico por causa da pandemia tem aumentado as denúncias de abuso sexual. Crianças e adolescentes são as maiores vítimas. Esta mulher acusa um pastor evangélico de estuprar a filha. Os abusos teriam começado quando a menina tinha 7 anos de idade. Hoje, ela tem 14. Eu estava no culto, eu com meu marido. A missionária chamou a gente e relatou que a minha filha estava sendo abusada desde os 7 anos. Segundo esta outra vítima, o pastor fazia várias ameaças. Quando eu decidi contar para minha mãe,
Ele falava que se eu falasse, eu ia acabar com a vida da minha mãe e ele ia fazer pior com a minha amiga e que ele ia fazer um inferno na minha vida. Os relatos dão conta que o acusado conquistava a confiança das vítimas e dos familiares para agir sem levantar suspeitas. O afeto que ele tinha lá em casa era porque a gente confiava nele, que ele era pastor da igreja do meu pai, ele era pastor dessa igreja e ele era responsável pelo computador da minha filha. Todos os casos foram denunciados ao Conselho Tutelar do bairro da Condor, periferia de Belém. As vítimas são adolescentes que frequentavam a mesma igreja evangélica. O nosso trabalho é na proteção da criança e do adolescente que foram abusadas, certo? E pedir providências ao Ministério Público e autoridades competentes para a solução do caso. 3 inquéritos já foram abertos contra o pastor. A Polícia Civil informou que o caso corre em segredo de justiça. As famílias reclamam da demora no resultado das investigações. Até agora eu não tenho resposta de nada. Ele continua impune, andando por aí. Ele tá andando tudo por aí, enquanto eu tô desprotegida. Minha vida nunca mais vai voltar ao normal. Nas últimas semanas, casos de estupros têm ganhado repercussão em todo o Pará. Em Parauapebas, um médico ginecologista também foi preso. Pacientes dizem terem sido estupradas durante as consultas. A Fundação Para a Paz do governo do estado faz o registro dos casos. De janeiro a junho deste ano, foram registrados no Pará 902 casos de violência contra crianças e adolescentes. 202 estão relacionados diretamente a estupros, ou seja, 23% dos casos notificados. O Para a Paz reconhece que esse número pode ser bem maior, já que há subnotificação e a pandemia pode estar dificultando o acesso das vítimas na hora de denunciar os abusos. As crianças estão isoladas dentro de casa e não tem aquele canal do colégio, aquele canal do amigo, da tia, né? Elas estão dentro da casa delas e dificulta totalmente a liberdade que elas poderiam ter para contar. Para alcançar mais pessoas, uma nova ferramenta de denúncia foi aberta para as vítimas de estupro. Agora nós temos também a nossa plataforma via internet, né, que se chama Para a Paz Acolhe, que também recebe denúncias de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Para as vítimas de tanta covardia e brutalidade, ficam o trauma e o desejo de justiça. Covardia, ele roubou a inocência da minha filha. Então eu quero justiça, porque isso não pode ficar assim. A Polícia Civil informou que 3 inquéritos foram instaurados para apurar as denúncias contra o pastor. A investigação segue em segredo de justiça. A Justiça decretou mais 4 mandados de prisão preventiva contra o médico Orlando Veiga Filho, suspeito de estuprar pacientes em municípios do sudeste do estado. As novas prisões são referentes a casos de mulheres que procuraram a delegacia de Tucuruí. Os mandados de prisão foram cumpridos aqui em Belém, na central de triagem da Marambaia, para onde o médico foi transferido. Na semana passada, a Justiça negou o pedido de habeas corpus feito pela defesa do ginecologista. Ele deve responder pelo crime de violência sexual mediante fraude, situação em que a vítima muitas vezes não consegue questionar o ato por falta de conhecimentos técnicos. Até agora, 9 mulheres já procuraram a delegacia de Tucuruí para denunciar os abusos. E a Secretaria de Saúde do Pará fez uma correção no boletim com os dados sobre a Covid-19 no estado. Segundo a CESPA, depois de uma auditoria feita nos números de casos e mortes enviados pelos municípios, foi constatado que 1.092 tinham sido contabilizados 2 vezes. Com isso, o total de casos registrados oficialmente no Pará diminuiu. O mesmo ocorreu em relação às mortes. Segundo a CESPA, 110 estavam em duplicidade. A Secretaria informou que todos os municípios onde houve esta duplicidade já foram notificados. Diante disso, a gente não vai poder mostrar os números totais que normalmente são divulgados no balanço da CESPA, e tem aqui a justificativa da Secretaria de Saúde Pública, que ainda há pouco fez esse posicionamento nas redes sociais. Informamos que, devido ao processo de despublicação dos casos e óbitos de Covid-19 que estavam em duplicidade, o boletim de hoje será publicado às 8h30 da noite. E veja, depois do intervalo, o aumento das queimadas em Parauapebas.